Bom dia, estamos hoje com os alunos do terceiro ano, reta final do Enem, fazendo aquela revisão, respondendo questões. Questões essas que já foram cobradas no Enem e outras que são do estilo Enem. Os conteúdos que foram abordados aqui são aqueles que são mais cobrados, tá certo? E aqueles que a gente acredita que pode cair, mesmo não seja tão cobrado assim. Tá? A gente coloca porque a gente acredita que isso possa... Ai, meu Deus! Ai! Que possa acontecer, tá certo? E aí nós temos um material que foi disponibilizado para vocês, que é um material com 30 questões com gabaritos comentados. Todas com gabaritos comentados. As questões que são aquelas que tem assim, 1, 2, 3, verdadeiro, 3, 2, 1, verdadeiro, ABC, tem algumas questões nesse sentido, eu acredito, aí o gabarito é por alternativa, tá certo? Mas de qualquer maneira, vocês têm aí o comentário de todas as questões, tá bom? Vamos compartilhar a tela. Só vou pedir para quem está em casa, caso aconteça algum problema e pare de compartilhar, vocês, por favor, abram o microfone, porque aí eu fico sem saber, tá bom? Está compartilhando a tela agora? Acredito que sim, né? Então vamos agora para a ficha de vocês. Tá, professor. Beleza, Sara. Vamos lá para a fichinha de vocês. Primeira pergunta. O assunto é China. O assunto é China, ok? Vamos para a primeira pergunta, que diz assim. Oi. Vai lá? Pode ir. O principal articulador, olha só, o principal articulador do modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo quanto no socialismo. Ele está falando das características econômicas do modelo chinês hoje. Nós sabemos que economicamente a China ela é capitalista. Politicamente a China continua sendo comunista, socialista. Tanto é que o principal partido político lá só tem um, que é o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, ok? Então, politicamente, continua tentando minimizar e extinguir as desigualdades sociais. Do ponto de vista político, há um controle geral, estatal. Do ponto de vista econômico, há uma flexibilidade, uma abertura econômica, a formação das zonas econômicas especiais. Você tem um neoliberalismo do ponto de vista econômico, entendido? Vamos seguir. Porém, os próprios chineses já estão sentindo na sociedade o real significado, ou seja, economicamente eu trago ideologias capitalistas e o capitalismo enaltece as desigualdades sociais. Tá? Então isso já vem sendo refletido na sociedade chinesa também. Aí tem aí, o mercado não é algo neutro ou instrumento técnico que possibilita a sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. O que é que significa dizer, minha gente? A China tem, historicamente, um modelo político que visa combater as desigualdades sociais, ou seja, nivelar todo mundo por baixo. A partir do momento que a China abre o comércio internacional e entra no capitalismo de mercado, na economia de mercado capitalista, tá dando para me entender? Acontece na China algo que era exclusivamente capitalista, as desigualdades sociais. E o que é a desigualdade social? É você ter ricos e pobres, ter classe A, B e C. Então você tem aí um país que tem uma política de combate às desigualdades, mas tem uma política econômica que reforça a desigualdade. Há um antagonismo nessa situação, há um problema. Então a China vem vivenciando por isso, tanto é que ele diz aqui no final, ó, levando a uma polarização da sociedade, ou seja, já está acontecendo uma hierarquia, porque polarizar aqui tem poder. Né? E se é todo mundo nivelado pelo mesmo, você não tem hierarquia social, você tem a mesma situação. Tá? Valeu.
Obrigado. Continuando. No texto, as reformas econômicas ocorridas na China, olha aí, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção de um país socialista. Claro que sim. A construção de um país socialista visa extinguir as desigualdades sociais, visa combater a polarização social. Esse é o objetivo de uma sociedade, de um país socialista. Mas, economicamente, as reformas ocorridas na China vão de encontro a isso. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, qual é a característica fundamental do socialismo que vai contra esse modelo econômico chinês? Que é a letra E, extinção gradual das classes sociais. Então, o objetivo e a característica fundamental do socialismo, a pergunta é, o comando é, no texto, as reformas ocorridas vão contra a ideologia social. A ideologia social fundamenta-se em quê? Extinguir a desigualdade social. Só que essa ideologia fundamental do socialismo vai contra a um modelo que a China socialista está empregando, que é o modelo capitalista, de reforçar as desigualdades, né? É aquela situação, minha gente, em que um dentista diz assim, não fume para seu dente não ficar amarelo, e o dentista é fumante. É você ir para uma nutricionista que diz que você pode e que não pode comer, sendo que a nutricionista é gorda. Fica esquisito, não fica? Ela pode ter problema de saúde, pode ter problema de tireoide, óbvio. Mas o que eu estou dizendo é que eu não posso pregar a ideologia de combater desigualdades sociais se eu implemento uma política econômica que reforça. É antagônico isso. A China vem praticando isso. Então, a resposta, letra E. E aí, ao longo da alternativa, tem a resolução e o comentário da questão. Segunda pergunta. A segunda pergunta é uma pergunta sobre urbanização, ok? Por que, professor, o senhor colocou urbanização? Porque urbanização está no top 5 de questões que são cobradas no Enem. Você tem a urbanização, você tem meio ambiente, você tem geografia física, dentro da geografia física, relevo, climatologia, a urbanização está ali, sempre lembrada. Então vamos ver aqui uma coisa importante sobre a questão da urbanização. Segundo quesito diz assim, subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de 1/3 dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas. Ou seja, minha gente, a favela é uma realidade triste nas áreas urbanas do Brasil. Mas por que existe favela? Porque o processo de urbanização se deu de forma rápida, de forma intensa e sem nenhum tipo de planejamento. Então as pessoas, como não se planejaram para ir para a cidade, acabam tendo dificuldade de se adaptar a esse novo modelo de vida. E a moradia, o desemprego, a miséria, a fome são reflexos disso. E aí a galera que não tem emprego, que não tem dinheiro, vai morar onde? Vai pagar aluguel como? Aí começa a morar em condições precárias, em condições de risco. Aí vai para morro, debaixo da ponte, vai morar em palafita. É essa a realidade que a gente encontra nas cidades, principalmente de países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil no seu processo de formação espontânea. A situação das favelas no país reporta a graves problemas, de desordenamento territorial. Olha aí, desordenamento territorial é exatamente a falta de organização e de planejamento. Nesse sentido, uma das características comuns a esses espaços tem sido o quê? O que é que tem sido comum de característica vinculado às favelas, favelização, ocupação de áreas de periferia, sem planejamento, desorganizado, espontâneo. A característica que permite isso acontecer é a letra D. Ocupação de áreas de risco, suscetíveis a enchentes ou desmoronamento com consequências perdas materiais e humanas. Quando ele fala ocupação de áreas suscetíveis a enchente e a desmoronamento, suscetíveis a enchente são as pessoas que moram em palafitas, são as pessoas que moram numa condição de vulnerabilidade. O desmoronamento são as pessoas que moram em morro, o que é muito comum acontecer. As pessoas fazendo habitações improvisadas,
Favelas com primeiro andar, favela com primeiro andar, sem nenhum tipo de fiscalização de prefeitura, sem nenhum engenheiro para autorizar essa construção. O mestre de obra é o cara que faz e pronto, e depois acontece um problema, você tem aí uma situação de crise, né? Então você tem a resolução, tá vendo? Letra D, tá ok? E aí você tem o comentário da questão. O professor, Oi, tem gente querendo entrar, pode né? aceitar Carlos aí, ele tá pedindo. É, porque quando eu estou compartilhando, aí eu não consigo ver. Eu escutei uma zoadinha, mas você foi bom me lembrar. Pronto, Arthur, Carlos, Laura, Laís, beleza. Todos estão aí na aula novamente. Novamente não, estão na aula. Terceiro quesito, pergunta sobre meio ambiente. Pergunta sobre meio ambiente. E aí eu quero chamar a atenção para vocês esse ano, em especial, para a relação que o meio ambiente tem com a climatologia. Não apenas climatologia por si só, né? Mas o clima, as características de chuva, a escassez de chuva, a crise hídrica, a crise energética, tem uma relação direta com os impactos ambientais, como, por exemplo, o desmatamento. Tá certo? Porque vocês já estudaram e eu já expliquei para vocês que existe um fenômeno de massas de ar que eles passam pela região norte do Brasil, é desviado pela Cordilheira dos Andes em direção à região sudeste e sul. São os chamados rios voadores, né? Essa massa de ar que vem trazendo essa umidade da Amazônia, né? São os jatos de baixos níveis, é a massa equatorial continental levando essa umidade para chover nessa área de maior densidade demográfica. Com o desmatamento e a redução da biodiversidade, você diminui a umidade do ar, o que vai reduzir o índice de chuva. Então, diminuindo o índice de chuva, o solo fica mais seco, a erosão acontece mais, a desertificação acelera. Vocês viram esse ano de 2021 uma nuvem de poeira, que tem até um termo em árabe, que é a grande nuvem, a grande fumaça, é uma expressão em blow, hosta, um negócio assim, que vem trazendo exatamente essa situação. Não é a primeira vez que durante o dia escurece devido a uma fumaça, devido a uma situação como essa. Não é a primeira vez. Então isso só comprova que as massas de ar, elas passam pelo Brasil trazendo não só coisas boas, como é o caso da umidade, mas pode também trazer poluição, pode também trazer exatamente a poeira de uma região seca, trazendo todos esses transtornos. Aí você tem uma imagem, né, que mostra uma região, né? Então, qual é o processo aqui? Quando você pega uma imagem como essa, não é uma imagem qualquer, são muitas informações. São muitas informações. Então você tem aí uma indústria lá no final que está poluindo. Você olha para cima, vapor de água, nuvem, ácido sulfúrico, ácido nítrico, que são os elementos também de poluição atmosférica. Você vê nesse momento ali, ó, chuva ácida, neve ácida, você tem água do degelo ácido, lixiviação ácida. A todo momento está se falando de uma alteração do pH da chuva. E o pH da chuva se alterou para ficar mais ácido, ou seja, diminuiu o pH. E aí a gente está falando de um fenômeno climático, um fenômeno ambiental que é a chuva ácida. E quando a gente deu essa aula e quando a gente revisou sobre chuva ácida, eu disse das consequências. Uma região que tem chuva ácida, você tem acidificação da nuvem, então você tem acidificação do solo quando chove, acidificação do lago quando chove no lago. Isso gera uma alteração no solo, a planta chia, a planta sofre, a planta morre, a planta parece doente, é exatamente a destruição vegetal, os problemas da vegetação, que a gente pode dizer redução da biodiversidade, pode botar redução da flora, pode colocar diminuição do bioma, pode aparecer qualquer nome desse. Existe a corrosão de prédios, ou seja, há uma aceleração maior da erosão proveniente da chuva pelo fato dela ser mais ácida, proveniente da poluição do ar. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais, ou seja,
está vinculando um problema da chuva ácida com o aumento da poluição do ar, decorrente principalmente da Revolução Industrial. O que nos dá a ideia de que esse processo ele geralmente acontece em áreas industriais, ok? Uma consequência direta desse problema é a letra a redução da flora. O que é reduzir a flora? É fazer com que a planta morra. E a planta vai morrer porque pela raiz, minha gente, a planta absorve água. Então vai chover, a água vai infiltrar no solo, que é o que a gente chama de percola. Lembra em solo? Percola, infiltração. Pela raiz a planta absorve essa água, transpira e vai promover o ciclo hidrológico. A questão é que quando ela pega essa água mais ácida, ela não entende o que é que está acontecendo. E aí o que é que pode acontecer? Ela pode apresentar reações menores, como manchas, queimaduras, e aí o agricultor, ou o que quer que seja, identifica o problema e tenta resolver, ou ela acaba morrendo. E aí quando morre, há uma redução da flora, há uma diminuição da biodiversidade. Entendido? Esse é o terceiro quesito. Acho que mais gente pediu para entrar. Esté tá aí, Rian. Muito bem. Vamos agora para o quarto quesito. Vamos para o quarto quesito, que é outra pergunta de urbanização. Outra pergunta de urbanização, ok? Muito importante esse tópico. Vamos lá? Vou ler com vocês aí. Tá dando para acompanhar, não tá? Tá dando direitinho? Beleza. É porque a gente tem um tempo, né, limitado e a gente precisa andar. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial. Olha só, construção das cidades, ou seja, é o processo de urbanização. Aí ele diz, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, energia, água, saúde, ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades. O território foi ocupado, foram construídas as condições para viver nesse espaço. O que é que ele está falando? De uma realidade da urbanização de muitos países. O país recebe a indústria, o país promove o êxodo rural, as pessoas começam a ir para a cidade começa a crescer, o país começa a se tornar urbanizado, só que não se preparou para isso. E aí as pessoas não conseguem atender todas as necessidades na área central. E é aí que começa o surgimento das periferias. É o que a gente chama de periferização, periurbanização. Então vai começar a surgir os bairros periféricos, que na grande maioria das vezes não tem essa situação atendida. Olha o que ele diz na pergunta. Ainda que é o rumo tomado pelo crescimento, olha aí, não tenha respondido satisfatoriamente a todas as pessoas dessa região. Então a gente vê o quê? Que existe uma área central que atende a todo mundo, que é a área construída, que é a área que tem infraestrutura, que tem saúde, que tem transporte, que tem educação, é uma área mais valorizada, e você tem a periferia, né, que surgiu obrigatoriamente para poder atender essa demanda de gente que estava vindo. Só que às vezes, sem nenhum tipo de planejamento, acaba surgindo os bairros, muitas vezes não tem água da Compesa, não tem iluminação pública, não tem um posto de saúde, não tem uma padaria, ou seja, você só vive, mas você não convive no ambiente. E aí você tem áreas que são completamente de valores econômicos diferentes. Porque o que vale mais? Uma casa no centro da cidade ou uma casa no bairro periférico? O que é que vale mais? Né? Imagina a mesma casa, tá certo? É lógico que na área mais central, perto de posto de gasolina, perto de escola, é mais valioso, é mais caro. Por isso que esses novos bairros que vêm surgindo, a galera está indo morar, por quê? Porque é onde dá, porque é mais em conta você comprar. Tá certo? E aí você tem essa disparidade de um lugar que te oferece tudo e um lugar que deixa a desejar. E aí você tem uma relação muito tensa, tá bom? A dinâmica da transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas resposta à letra A, crescimento da população urbana. Sim, a população urbana cresce, então há o surgimento, a expansão para as áreas periféricas. E o aumento da especulação imobiliária é aí a grande sacada. Porque veja, não está aumentando a quantidade de gente,
Tá. As pessoas antigamente moravam numa área central. Praticamente todas moravam perto do centro. Quando a população aumenta, cabe todo mundo aqui? Não. Então as pessoas começam a ir morar mais distante. À medida que surge a periferia e as pessoas vão morando mais distante, o valor econômico da residência é a mesma? Não. Então o que é que vai acontecer? Reforça a ideia de que ficar aqui é melhor. E aí supervaloriza o próprio imóvel. Então, se você mora num local que não tem periferia, por exemplo, o aluguel é um. Se começa a surgir periferia, bairros distantes, para o povo morar, as pessoas vão morar lá porque é mais barato, porque aqui agora vai ficar mais caro. Porque se você não pode, tem quem queira. É assim que funciona, tá ok? Então, a especulação imobiliária, a valorização do imóvel, a valorização do espaço, faz com que a grande parte da população não consiga, porque está mais valorizado. E aí é forçada a ir para uma tendência que é morar na periferia, que não significa dizer que seja ruim, só significa dizer que não é próximo do centro. Ou não seria mais conveniente para todo mundo morar perto de tudo? Claro que sim, tá bem? Então, essa é a resposta, letra A. Lembrando para quem chegou depois, vocês estão vendo aí na tela, ó, toda questão tem gabarito comentado. Quinto quesito fala de geopolítica. Geopolítica, ok? Fala da ONU, fala de ordem mundial, é um tópico a ser considerado, tá bom? Geopolítica. É necessário mencionar que diversos tipos de organizações podem ser divididos em intergovernamental e não governamental, ou seja, é como se fosse associação entre países, como um bloco econômico, uma conferência ambiental, ou não governamental, como são as ONGs, ok? Isso existe. Grande parte dessas organizações foi criada para evitar riscos de instabilidade econômica e geopolítica, que viessem a atingir cada vez mais o mundo que é tão globalizado. Ou seja, eu tenho ações intergovernamentais, ou seja, entre governos, que se juntam com um objetivo, e não governamentais, são ONGs. Aí ele diz aqui, grande parte dessas organizações surgiram para evitar risco de instabilidade econômica e geopolítica, ou seja, evita um problema nesse sentido. Aí vem a pergunta, sobre as organizações iniciadas pós Segunda Guerra Mundial. Gente, a Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas na geopolítica. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que o mundo entendeu que precisava criar mecanismos para que uma outra guerra não acontecesse. Porque a gente já teve a experiência da Primeira Guerra, nós tivemos uma ação intergovernamental para evitar problemas econômicos e geopolíticos, que foi a Liga das Nações, que não funcionou, gerou a Segunda Guerra, que foi o que foi, a Grande Guerra. Após essa guerra, nós não tínhamos condições de continuar com a mesma ideologia intergovernamental. Alguma coisa precisa ser feita. E é aí que surge a ONU. A ONU surge, né, pós Segunda Guerra, 1945. Qual é o objetivo? Evitar isso. Agora, lógico, que nem sempre consegue se evitar uma guerra, mas pelo menos tem evitado uma guerra mundial. Claro que você vai ter a guerra local, né, de problemas locais. Guerra na Síria, guerra da Coreia, teve a Guerra Fria, você tem guerra do Iraque, guerra do Golfo, Primavera Árabe, você tem. Mas a ONU, diplomaticamente, vem conseguindo evitar que o problema fique pior. Porque se tem problema, poderia ser pior. Então a ONU tem feito intervenções com os seus órgãos, o Acnu para os refugiados, a OIT, a OMS, tem dado ajuda. Então a resposta aí vai ser a letra C. A criação da ONU foi fundada em 1945 e alguns dos seus objetivos são a manutenção da paz, garantia dos direitos humanos e a promoção do desenvolvimento econômico e social das nações. E a ONU tem vários órgãos que fazem isso. Para manter a paz, você tem um Conselho de Segurança da ONU, né, que visa manter a paz e evitar uma guerra mundial. Mas você não pode evitar todo tipo de problema. Guerra civil é um problema interno, né, um problema que tem na Venezuela, na Síria, você não tem como evitar. Uma situação daquela do Afeganistão, né, que a gente viu lá, a ONU está tendo interferência, os países estão tentando, né, minimizar, mas
né, não tem como tapar o sol com a peneira. Dá para fazer, mas o mundo é muito complexo, muito heterogêneo, aí fica difícil. Mas existe essa tentativa, tá bom? E aí tem a explicação, né, na conferência de Bretton Woods, que foi uma conferência da ONU, que se discutiu sobre isso, enfim. Sexto quesito, essa pergunta eu acho muito importante. Escute o que eu estou dizendo, tá? Escute o que eu estou dizendo. Não esse Eurotúnel em si, mas a ideia da pergunta, tá bem? Principalmente para o Enem e para o SSA também. É a questão dos modais de transporte, tá certo? Nós temos alguns modais de transporte. O que são modais, minha gente? São modalidades, tá certo? Então, o cara vai para uma Olimpíada, existem várias modalidades de esporte, não é verdade? O atletismo, a natação. Dentro da natação tem nado assim, nado assado, são modalidades. O sistema de transporte, o deslocamento de pessoas e mercadoria é realizado através de modais de transporte. E que um mundo cada vez mais globalizado, isso se torna cada vez mais importante. Porque se eu não tiver um sistema de transporte eficiente, as mercadorias não chegam, as mercadorias não saem, as pessoas não chegam, as pessoas não se movem. Então a gente precisa investir nisso. E esse ano vocês viram um problema do canal de Suez, que o navio bloqueou lá no canal de Suez, ali, né, no Estreito de Hormuz, ali no Egito, afetando o transporte de mercadorias internacional, que é uma das principais rotas de navegação marítima, de transporte de mercadorias pelos containers, unindo o Oriente ao Ocidente, é por ali. Então é uma coisa que a gente precisa entender, né? E esse ano 2020, 2021, tivemos a inauguração de uma linha férrea Rússia-China para facilitar as relações de trocas minerais, reforçando a globalização econômica e a geopolítica. Existe uma linha de trem que une a Espanha em Madrid à China, ou seja, a China vem implementando aos poucos sua política de crescimento e de superar os americanos como a principal potência. Então é só para que você tenha noção da importância que é os modais de transporte. Entendido? Aí vamos para a pergunta. O Eurotúnel foi inaugurado em 94. Aí você pensa, eu nem sabia, né? Mas em 94 foi inaugurado um Eurotúnel. O que é um Eurotúnel? É um túnel que vai unir países da Europa. Só que, não sei se você sabe, mas esse Eurotúnel vai ligar a Inglaterra à França. E tu sabe por onde esse túnel passa? Por debaixo da água do oceano. Vai pelo Canal da Mancha, que tem muita gente que vai atravessar nadando. Imagina você ir de Recife a Fernando de Noronha por um túnel pelo oceano. Existe isso. Só que lá tem toda uma proximidade diferente. Então existe o Canal da Mancha, que separa mediante aquela área ali, tá certo? E você tem esse Eurotúnel. Vamos seguir. Após 8 anos de muito trabalho e um investimento de 16 bilhões de dólares, oriundos da França e da Inglaterra, o trajeto entre os dois países foi feito por um trem, que é um trem-bala, evidentemente, Eurostar. Demora aproximadamente 35 minutos. Será que não tem uma goteira, Jesus? Vamos lá. Em uma velocidade de 160 km, veja, eu vou a 160 km, levo 35 minutos, é uma viagem, por exemplo, Vitória-Caruaru. Se você for a 160 km, você deve estar levando nesse tempo. Claro que tem lombada e tal, aí beleza, mas em linha reta, é mais ou menos isso. De trem por debaixo da água, ok? Aí tem aí, o túnel é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, segundo a Sociedade Americana de Engenheiros Civis. A construção desse empreendimento foi sem dúvida um grande passo para a integração do segmento político-econômico, olhe, do segmento político-econômico entre França e Inglaterra, além de amenizar o isolamento britânico, que é uma ilha, em relação ao que se desenvolvia na União Europeia em 94. Beleza? Lembrando que não tinha nem euro nessa época. O euro é de 2002. Os elevados investimentos da França e da Inglaterra para a construção do Eurotúnel evidenciaram naquele contexto histórico o quê? Por que é que fizeram isso? Qual era o contexto histórico da época, em 94? Se era uma relação econômica e política, qual era o objetivo? Resposta à letra D.
necessidade de aproximação diplomática, política e comercial econômica. A pergunta disse, lá no final, a construção desse empreendimento, sem dúvida, é o grande passo para a integração do segmento político e econômico. Então, se é político e econômico, a alternativa é aproximação diplomática e comercial, que possibilitasse avanços econômicos baseados em uma estrutura mundial conectada, óbvio. Eu vou fazer um negócio desse para se manter isolado? Não, porque o texto disse, serve como combater o isolamento britânico, porque é uma ilha. Então você tem essa relação. Aí teve um menino ontem, o menino disse assim, professor, por que não é a letra E? Valorização do potencial turístico. Aí eu expliquei para ele, olha, esse túnel quando foi criado, o objetivo não era criar um túnel para transportar turista, porque é muito mais futuro o turista de avião que já está pronto. Por que eu vou gastar 16 bilhões de dólares para fazer uma obra para facilitar o povo chegar no outro lugar? De um país para o outro, vai de avião. É mais rápido, é mais seguro e você está ali já à disposição. Agora, lógico, você fazendo um negócio desse, você pode alimentar também o setor turístico, mas o objetivo inicial não foi fazer isso pelo turismo. Ninguém vai fazer um túnel desse para facilitar o deslocamento de pessoas. Você pode, de repente, ampliar os aeroportos. Você pode, de repente, facilitar a compra de passagens, né? Porque a globalização vive disso. O transporte de pessoas se alimenta na globalização aeroviária. Fazer um túnel como esse para transportar pessoas não faz sentido. Ou tu acha que a linha férrea transsiberiana, transcaucasiana, a da Rússia com a China, e é só para turista? É lógico que não. Minerais, né, bens de produção, então vai nesse sentido. Então a resposta, letra D. Sétimo quesito. Pergunta sobre climatologia. Clima, olha só, climatologia, gente. Se você quer um conselho na sua vida, revise climatologia. Assista algum vídeo que fale exclusivamente esse ano sobre Laninha e seus efeitos, por exemplo, para a produção agrícola. O El Niño, estude sobre a massa polar que chega no inverno, gerando geada, muito frio, nevando, de que forma isso impacta na produção agrícola. Então é ano de climatologia, foi ano de COP26, tá certo? Alterações climáticas, então vai nessa vibe. Até pouco tempo atrás, no imaginário coletivo dos brasileiros, a seca ainda era um problema. Vê que pergunta massa. A seca era exclusivamente da região Nordeste. Porque a seca da região Nordeste é uma característica imposta pelo clima da região, que é o semiárido. Naturalmente o clima é semiárido, naturalmente chove-se pouco. Lógico que tem como resolver isso, tem, mas que parece que politicamente as pessoas não querem resolver, ok? Apesar de transposição, mas você tem essa situação. Novelas, filmes, músicas e outras obras de arte imortalizaram a família que, olha aí, definhando de fome e sede, deixavam seus pequenos sítios para trás. A gente vê muito isso em prova, que são obras de Cândido Portinari, ou então trechos de Patativa do Assaré, falando sobre o migrante, sobre a seca, sobre o retirante, que migra em busca de esperança, de dias melhores. Entendido? Mas só que ele aqui está citando o Nordeste, mas a pergunta é sobre a região Sudeste, tá bom? E rumavam para as cidades como São Paulo no Sudeste, onde havia mais oportunidades, tá bom? As consequências de uma seca urbana, olhe, seca urbana, não é seca, seca. Seca, seca é falta de chuva. Seca, seca é falta de chuva, característica de clima semiárido e deserto. Seca urbana é a falta de água para a gente, de abastecimento. Essa é a seca urbana. É você fazer o sistema de rodízio, né? Chega água uma vez por mês, de 15 em 15 dias. Isso já é um reflexo de uma seca urbana, de falta de água. Agora, por que é que está acontecendo essa falta de água em regiões que não têm clima seco? É o que nós chamamos de crise hídrica.
de estresse hídrico, ok? Evidentemente que eu preciso saber o que é que faz chover. O que é que faz chover no Sudeste? Por que que chove no Sudeste? Porque eu tenho um clima que recebe a interferência diretamente da umidade da Amazônia. Como eu falei no começo, são os rios voadores. Traz a umidade da Amazônia. A Cordilheira dos Andes barra o vento que ia embora, desviando para cá, para a região sudeste, trazendo a umidade da Amazônia, que faz chover aqui no verão, chuvas de verão. Agora, com o desmatamento da Amazônia, você diminui a umidade, diminui o índice de chuva. Então, além do consumo irresponsável, além da falta de água que está acontecendo natural pela disponibilidade que é cada vez menor, você ainda tem a ação antrópica de desmatamento para expansão de agronegócio, o que alimenta esse desequilíbrio ambiental, não só de redução da biodiversidade do bioma, mas redução do índice pluviométrico em outras regiões. Entendido? Falei bonito agora. Caramba. Vamos embora. O problema da seca urbana apontada no texto, a exemplo da crise hídrica em São Paulo, dentre as ações antropogênicas, tem como causa, resposta letra E, desmatamento da Amazônia, tá vendo? Que altera o padrão dos rios voadores, reduzindo a umidade da massa equatorial continental, responsável pelas chuvas na região do Brasil Central. Quando ele fala Brasil Central, ele está falando de uma maneira geral, que pega como se fosse o centro-sul do Brasil. É a expressão que pega parte do centro-oeste, parte do sudeste, parte do sul. Brasil Central seria mais, não Brasil do centro-oeste. Ele não disse centro-oeste, ele Brasil Central. É uma expressão de vizinho e vizinhança. Vizinho é parede com parede, vizinhança é todo mundo da rua, proximidade. Então, Brasil Central é isso. É essa região que pega parte do centro-oeste, parte do sudeste, parte do sul, pega essa área aí. Tá ok? Questão de número 8. Pergunta de número 8 é sobre demografia. E aí eu vou responder rapidamente sobre essa pergunta, que fala sobre a expectativa de vida do brasileiro. Se você for ler a pergunta, ele diz que em 2013 a população tinha uma média de 74,9 anos. Em 2013, estamos em 2021, a expectativa de vida já é maior. Então, quando ele começa a falar da expectativa de vida, ele quer dar ideia para você de jovem? Não. De adulto? Não. De idoso. Expectativa de vida, longevidade, viver muito. E existem consequências num país que tem muito jovem, muito adulto e muito idoso. Nesse caso, ele está falando de quê? De uma sociedade que passa por um envelhecimento, pelo aumento da população idosa. E isso vai gerar consequências, porque quanto maior a população idosa, maiores serão os investimentos e os gastos na área de saúde, na área da previdência, porque não existe aposentadoria, e a gente já comentou sobre a reforma da Previdência aqui. A gente já comentou sobre a reforma da Previdência. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, né? Nós já comentamos sobre a reforma da Previdência. É uma mudança nas regras para se aposentar, porque a população está envelhecendo e o governo não vai ter dinheiro para pagar por muito mais anos, muito mais idoso. Então a gente faz essa mudança na regra. Então, levando em consideração essa ideia, a ampliação da expectativa de vida da população expressa pelo IBGE demonstra que uma evolução demográfica brasileira que poderá impactar, qual é a modificação que poderá impactar? A resposta, letra D. Aumento dos gastos em saúde pública e uma possível reforma previdenciária, a fim de reduzir os déficits no setor, dado ao aumento significativo dos aposentados. Mais direto do que isso, só um murro, né, de um boxeador, ok? Então, resposta, letra D. A pergunta de número 9, pode ir, Rafa, Rafa, por favor. A pergunta de número 9 fala sobre hidrografia e climatologia. É esse tipo de pergunta que o Enem gosta, que o Enem vem promovendo, não apenas uma questão contextual, mas uma questão interconectada.
Não só entre geografia e outra matéria, como aconteceu ano passado, com uma pergunta sobre a mineração, a lama do desastre de Brumadinho, e a pergunta era vinculando a febre amarela. Biologia e geografia. Aqui eu estou falando de hidrografia e evidentemente que o regime hidrográfico, o ciclo hidrológico brasileiro tem uma relação direta com a climatologia, que tem relação direta com a política econômica. É isso que a gente precisa entender. Embora repleto de rios, mar e oceano, o planeta Terra tem apenas 3% de água doce. Gente, vê de onde foi essa informação. Disponível em 27 de dezembro de 2014. Daqui a pouco faz 10 anos, esses 3% já está a menos. Que a população aumentou, aumenta a demanda, aumenta o consumo, aumenta o desperdício, o desmatamento aumenta, e aí? Então isso já diminuiu de água doce disponível para o consumo e cerca de 7 bilhões de pessoas. A população também já aumentou. Abundante em alguns países, escasso em outros. Esse recurso natural é essencial para a sobrevivência humana, é usado intensamente pela agricultura, ainda bem que a gente usa muita água na agricultura para poder ter uma produção muito grande, para a gente poder ter produto mais barato. Porque se faltar água na agricultura, vai afetar a produção. E o que é que vai acontecer? Vai aumentar o preço para não levar o prejuízo. Ainda bem. Claro que poderia evoluir técnicas de irrigação para desperdiçar menos. Beleza, vamos seguir. Na indústria, nas atividades domésticas do nosso dia a dia, só que de forma cada vez mais insustentável. É o que alerta um novo relatório de consultoria britânica de risco, Maplecroft, que avaliou a pressão sobre a demanda de água em mais de 160 países. Muito bem. O resultado preocupa. Economias em crescimento como China e Índia, vê mesmo, economias em crescimento. Por que está em crescimento? Porque a produção industrial é forte, a produção agrícola é forte, tantas outras produções, ok? Para isso é de água. Lembrando que China e Índia são as maiores populações do mundo. Acima de 1 bilhão. Então não é qualquer água, é água. É água. Não é qualquer água para a indústria, é a água. A gente está falando da maior produção mundial, que é quase o quádruplo de emissão de CO2 dos Estados Unidos. Só para você ter noção. Estados Unidos polui, a China promove o quádruplo de poluição. Para você ver o ritmo, né, que os chineses implementam. E até mesmo a maior do mundo, Estados Unidos, são identificadas pela empresa de análise, tendo grandes regiões geográficas e setores da economia, onde a demanda de água está superando a oferta. A demanda de água, a necessidade por água, está superando a oferta. Ou seja, eu preciso de água, mas não tem. Quando você precisa de algo que não tem, significa dizer que está faltando. E quando falta, a gente diz que há uma escassez. A gente diz que há o quê? Resposta: estresse hídrico, letra B de bola. Né? Eu nunca vi ninguém estressado porque sobrou dinheiro. Eu vejo pessoas estressadas porque faltou. Ninguém fica estressado porque choveu muito na produção de milho. Fica feliz, porque vai vender a mão de milho mais barata e a gente vai comer pamonha no São João. Agora, se na época de São Pedro não chover, o agricultor fica o quê? Estressado, porque faltou chuva e isso vai afetar a lucratividade dele. Falta, estresse, demanda versus oferta, não bate aqui. Por isso que é estresse hídrico, ok? Aí veja que eles botam expressões assim, ó, termitência hídrica, anucumenização hídrica. Veja que essas expressões vocês talvez nunca tenham ouvido, porque eles botam aí só para dar uma recheada, mas o gabarito você sabe. Então é comum você pegar uma prova e olhar e falar o seguinte: eu nunca vi isso. Você pode ter duas sensações: você nunca viu isso porque você não estudou, ou você nunca viu isso porque o seu professor nunca falou. Quando um professor nunca fala, é porque não é de cobrar, porque não é de cair, ou porque não existe, ou porque não faz sentido. Agora, existe esse termo termitência? Existe o termo anecumenização? Existe, mas não dentro do contexto de uma pergunta como essa, ok? 10ª questão,
para a gente dar uma paradinha pro fôlego, né? Pelo menos para tomar uma água aqui, eu. Segundo lideranças indígenas, pergunta sobre espaço agrário brasileiro. Espaço agrário brasileiro. Lembrando que, junto com o meio ambiente, o espaço agrário é o assunto que mais cai, ok? Que mais cai. Vamos lá. Segundo lideranças indígenas, tem índio no meio. Índio fazer barulho. Min que é terra. Você acha que existe conflito hoje no Brasil por conta de demarcação de terra indígena? É um tema muito polêmico. Eu não consigo entender como é que eu preciso criar uma lei para demarcar uma terra do índio, do próprio índio. Porque o agronegócio avança. Interesse geopolítico de produção de soja, de exportação, vem promovendo avanços nas terras indígenas. O agronegócio. Beleza? Só um segundo, gente, tá? Só um segundinho aqui.